nesse capítulo 12, versículos 1 e 2, diz o seguinte: Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos orar? Deus amado, em nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra na Tua presença e nós pedimos que o Senhor ministre aos nossos corações. Que apesar de mim mesmo, Deus, que apesar das minhas falhas, das minhas imperfeições, dos meus pecados, que o Senhor transmita a Tua palavra, o Senhor fale ao coração de cada irmão aqui, em primeiro lugar ao meu coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, peço licença antes de pregar para vocês, pregar para mim mesmo. Quando nós decidimos um texto que vai ser pregado assim, então é estabelecido, olha, vamos pregar sobre isso. Então, antes, Deus fala a sua palavra com aquele que está levando a mensagem, com aquele que está pregando. Esse texto aqui é um texto bastante importante, bastante interessante, bastante rico por alguns motivos. Em primeiro lugar, para quem está sendo direcionada essa carta? Essa carta é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. A carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito importante na história da igreja, pelo menos por dois momentos históricos. Primeiro, um bastante conhecido nosso, que é a Reforma Protestante. Quando Lutero se debruça sobre a carta de Paulo aos Romanos, ele tem uma interpretação, uma visão, um entendimento, um reavivamento espiritual a respeito de como deve ser a espiritualidade cristã. E ele inicia todo um processo que se desencadeia, que é a Reforma Protestante, que faz com que cheguemos aqui. Nós somos frutos da Reforma Protestante, por conta que Lutero se debruçou sobre a carta de Paulo aos Romanos. O segundo momento bastante importante é de um teólogo chamado Karl Barth. Vira e mexe, algum pregador cita Karl Barth. Karl Barth, ele combate um movimento teológico chamado liberalismo, o liberalismo teológico. Às vezes, quando a gente fala assim, aquele irmão, aquele crente é muito liberal, o que a gente pensa? É crente que bebe, ouve música do mundo e que faz algumas coisas. Crente liberal não é isso, a teologia liberal não é isso. A teologia liberal foi um movimento que se iniciou no século XVII, onde alguns teólogos começam a estudar a Bíblia sem as amarras, vamos chamar assim, das igrejas. O que eu estou querendo dizer? Até então, os estudos teológicos eram feitos por universidades que eram patrocinadas ou pela Igreja Católica ou por Igreja Protestante. Alguns estudantes, alguns teólogos começam a estudar em universidades que não eram patrocinadas nem pela Igreja Católica nem pela Igreja Protestante. Então eles eram livres, eles pensavam de forma livre. Então, por conta de pensar de forma livre, eles começam a ser chamados como liberais, teólogos liberais. O que eles vão dizer, por exemplo? Eles vão tentar conciliar os textos bíblicos, a fé, com a ciência. Não estou dizendo que é inconciliável, mas eles vão explicar, por exemplo, que a abertura do Mar Vermelho, na verdade, foi a água que baixou, então eles conseguiram passar lá sem nenhum problema. Que a multiplicação dos pães por Jesus, na verdade, foi uma motivação que Jesus conseguiu despertar no coração dos irmãos que estavam ali, e cada um dividiu o pouco que tinha, então todos conseguiram ser alimentados. E Karl Barth vai combater o liberalismo teológico a partir da carta de Paulo aos Romanos. Uma outra coisa interessante da carta de Paulo aos Romanos é o seguinte: a igreja de Roma não foi formada, não foi criada por Paulo. A igreja de Roma não surge a partir do trabalho evangelístico e missionário de Paulo. Uma das teorias, a que eu acho mais interessante, é que essa igreja provavelmente teria sido formada a partir dos irmãos que estiveram presentes no dia de Pentecostes. Quem vai se lembrar de Atos capítulo 2,
havia uma grande multidão em Jerusalém, por ocasião da festa de Pentecostes, e ali havia pessoas, dentre os povos havia romanos, pessoas que eram dispersas. Então eles saem dali, voltam para Roma e ali começam uma igreja. Paulo, ele não conhecia pessoalmente a igreja de Roma. Na verdade, ele tinha uma intenção de visitar a igreja de Roma. Quando nós vamos lendo o texto de Romanos, nós vamos descobrir que Paulo ele vai passar por Jerusalém, depois ele tem uma vontade, um desejo de ir para a Espanha, e antes de ir para a Espanha ele quer passar por Roma, e em Roma receber uma oferta para conseguir chegar até a Espanha. Esse que é o desejo. Então o que Paulo faz? Antes de ir para Roma, ele se apresenta, ele mostra a doutrina que ele prega, o evangelho que ele prega. Por isso que é a carta mais robusta, é a maior carta de Paulo, onde há mais doutrinas cristãs nas cartas de Paulo, por conta disso. Uma maneira da gente estudar e entender o texto de Paulo aos Romanos é começando pelo capítulo 16, porque lá ele manda saudação para um monte de gente. Aí nós percebemos que Paulo ali, ele conhece um monte de gente, ou sabe que ali mora um monte de gente, alguns são seus parentes, alguns são cristãos que moram em Roma e que se converteram antes dele, Paulo, se converter. E tem outras pessoas que cooperaram com o evangelho, pessoas que são muito queridas para ele. Uma delas, ele fala, essa mulher é como se fosse uma mãe para mim. Então ele tem esse relacionamento afetivo com Roma, porém ele não tem o conhecimento, ele não tem, por exemplo, ele sente que ele não tem autoridade para admoestar. Quando a gente lê a carta de Romanos, a gente vê que não há admoestações como há em Coríntio, na carta de Paulo aos Coríntios, porque a igreja de Coríntios foi uma igreja que Paulo formou. Então, com essas informações aqui, a gente começa a entender por que ele chega no capítulo 12 e diz o que disse. Além disso, do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vemos que Paulo, ele vai falar nesta carta sobre a misericórdia de Deus. Nesta carta, Paulo, ele começa a falar que judeus e não judeus, os gentios, todos estão debaixo da desobediência. Paulo acaba o capítulo 11 dizendo que Deus olha para todo mundo, para todos, e todos estão debaixo da desobediência. É em Romanos, por exemplo, que Deus vai dizer que não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que pratique o bem, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, todos pecaram, todos, isso inclui a todas as pessoas. Paulo, ele nivela todo mundo, e nivela todo mundo não como santos. Paulo nivela todo mundo como pessoas que são pecadoras, pessoas que não conseguem buscar a Deus, pessoas que não conseguem agradar a Deus, pessoas que estão em desobediência. Isso inclui qualquer ser humano, qualquer pessoa, qualquer tipo de fé, inclui brancos, negros, pessoas muito pobres, pessoas extremamente ricas, inclui petistas, inclui bolsonaristas, inclui você, inclui a mim, inclui católicos, inclui evangélicos, inclui funcionários públicos, advogados, pastores, presbíteros, enfim, inclui todo mundo. Para Deus, nós estamos em desobediência. E por que então a gente alcança a salvação? Por conta da misericórdia de Deus. Não sou eu que estou falando, é Romanos. Romanos diz que todos estão sob desobediência, e a salvação, nós só conseguimos algo bom, essa vitória da morte, sobre a morte que o João Fardim falou aqui, por conta da misericórdia de Deus. Então, Paulo, ele escreve do capítulo 1 ao capítulo 11, descrevendo essa misericórdia. Olha, nós somos pecadores, agora tem a misericórdia de Deus. Judeu pecou, mas tem a misericórdia de Deus. Quem não é judeu pecou também, mas tem a misericórdia de Deus. E aí, por conta disso, ele chega no capítulo 12. E aí, abro um parênteses. Aqueles que têm um pouco de dificuldade de começar a ler a Bíblia, e que, puxa, mas por onde que eu começo? Sugestão, leia o capítulo 12, medite sobre o capítulo 12. Quer mais alguma coisa? Leia o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus.
Se a gente acabar o ano conseguindo viver um pouquinho o Sermão do Monte, Romanos 12, nós seremos cristãos maravilhosos no final do ano. Aqui no capítulo 12, no versículo 1, ele vai usar essa expressão: por conta de toda essa misericórdia, e tudo isso que eu falei, por causa desta misericórdia. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o nosso equivalente no português do Brasil, pelo amor de Deus. Portanto, irmãos, por conta de tudo que eu falei, do capítulo 1 ao capítulo 11, por essa misericórdia que vem de Deus, por conta da misericórdia de Deus, eu quero pedir, mas não é um mero pedido, eu rogo, eu estou praticamente implorando para vocês que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E aqui a gente começa a ver lições para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia. Primeira coisa, quando Paulo diz que apresente os vossos corpos, não é somente o corpo no Novo Testamento todo, não é somente a carne, não é somente isso que nós vemos, não é somente algo que nós oferecemos a Deus de forma ritual ou de forma visível. Corpo no Novo Testamento significa todo o nosso ser. Apresente todo o seu ser a Deus e apresente como um sacrifício. E aí ele está usando uma linguagem do Antigo Testamento, porque o culto no Antigo Testamento se dava por meio de sacrifício de animais. Então ele está usando essa expressão. Só que ao mesmo tempo ele usa uma contradição, porque ele diz sacrifício vivo. E quando um animal era sacrificado, obviamente, não havia mais vida nele, havia morte a partir de então. Mas ele diz: olha, vocês continuarão a viver, mas essa vida vai ser como um sacrifício para Deus. E esse sacrifício não é no sentido de pagar penitência, de andar de joelho tantos metros, ou suportar um tipo de serviço, ou viver angustiado por algo. Não é esse tipo de sacrifício. Insisto, ele está usando a linguagem do Antigo Testamento. Sacrifício no sentido de oferecimento, de oferecer a Deus um sacrifício que para Deus vai se apresentar vivo, santo e agradável a Deus. E o que é este sacrifício? É o nosso culto racional. Então, um sacrifício que agrada a Deus, um sacrifício que é santo, é um sacrifício que é um culto racional. Um culto racional que agrada a Deus não é o culto que arrepia, não é aquele culto que a gente se emociona e chora. É um culto que é racional. Dessa maneira, a gente começa a entender e a perceber que o culto que a gente faz aqui, esse momento que nós estamos agora domingo de manhã, são símbolos da maneira como nós devemos viver o dia a dia. No dia a dia, nós devemos viver de qual maneira? Você simbolizou no domingo de manhã ou no domingo à noite quando você foi à igreja. Então, nosso culto racional, nós começamos a entender que eu levanto a mão a Deus na hora do louvor, mas segunda-feira eu tenho que estender a mão para as pessoas que estão ao meu alcance. No domingo, eu contribuo com a obra de Deus, eu dou dízimo, eu dou oferta, mas se eu entendo que o dinheiro que chegou na minha conta bancária foi misericórdia de Deus, foi graça de Deus, e eu tenho mais do que eu preciso para viver, em uma atitude de gratidão e de culto, eu ajudo aquela pessoa que tem necessidade, que está precisando de dinheiro. Aqui, no culto, eu cumprimento os irmãos e abraço, como o pastor pediu, mas lá fora, eu tenho que também abraçar as pessoas que estão precisando de um abraço, estão precisando de um toque físico, estão precisando conversar. Aqui, eu falo palavras lindas para Deus na hora do louvor, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que me lembrar que eu tenho que falar palavras doces para minha esposa, para o meu filho,
para os meus irmãos, meus colegas de trabalho. Eu tenho aqui que ouvir a palavra de Deus, a pregação, mas eu não posso me furtar de entrar no meu quarto, abrir a palavra e estudá-la. Aqui nós oramos e intercedemos por motivos de gratidão ou de profunda tristeza, como hoje, nessa manhã. Mas eu tenho que me fechar no meu quarto e também orar, interceder, agradecer. Aqui na igreja nós cantamos: eu te agradeço, Deus, te agradeço por tudo que o Senhor me deu, por tudo que Tu és, por tudo que tem feito, por tudo que há de fazer. Mas lá fora eu tenho que ter uma vida de gratidão. E gratidão não é sentimento, estou me sentindo grato. Gratidão é uma postura perante a vida que nós temos que ter, por aquilo que chegou até nós e que nós não merecemos. Segundo Paulo, o que nós merecemos é o inferno, mas pela misericórdia de Deus, nós temos mais do que nós merecíamos. Eu tenho um amigo que sempre que eu pergunto para ele, ele trabalha comigo, já falei isso aqui algumas vezes, e aí, como que você está? Bom, não está do jeito que eu quero, mas está melhor do que eu mereço. É uma atitude de gratidão na vida. Eu queria ter mais, eu queria estar melhor, eu queria ter um outro casamento, eu queria ter um outro emprego, eu queria ter um outro carro, mas está melhor do que eu mereço. E eu sou grato a Deus, e eu tenho, obrigado, Deus. Gratidão não é um sentimento, é uma atitude, é uma postura. Quando alguém nos faz uma gentileza, a gente diz obrigado. E aprender, e Paulo diz, em tudo dai graças, é uma atitude de fé também. Aconteceu algo de ruim, que aos nossos olhos é ruim, Deus, muito obrigado. Obrigado, Deus. Eu não sei o que o Senhor tem para fazer, mas me dá a oportunidade de demonstrar o cristianismo, o Teu reino, nessa situação difícil que eu vou passar nos próximos dias, nas próximas semanas. Enfim, a gente pode ficar dando outros exemplos aqui, de que o culto é um símbolo daquilo que deve ser vivido no dia a dia. Mas eu acho que já deu para entender que se a nossa vida no dia a dia, de segunda a sábado, não for um culto para Deus, esse culto aqui que a gente faz aqui não tem vida. Não quer dizer que nós não devamos estar aqui e cultuar, porque esse momento de culto aqui é também uma postura, uma atitude, um ato de misericórdia de Deus. A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Se renovou nessa manhã, se renovou nesse culto, e Deus está dizendo para mim e está dizendo para você: aí, meu filho, está vendo esses símbolos do culto de hoje de manhã? Segunda-feira, faça isso de segunda a sábado. É a misericórdia de Deus se renovando. Se fosse Tiago pregando aqui, o apóstolo Tiago, ele diria: a fé sem obras é morta. É mais ou menos isso. Se fosse Jesus Cristo aqui, se a gente pegasse o Evangelho, Jesus diria: eu vos envio para que deem fruto e que o vosso fruto permaneça. Então o culto deve simbolizar isso. Aí alguém talvez diga: Elbert, mas isso é muito difícil. Quem pensar que isso é difícil não entendeu nada, porque isso não é difícil, é impossível. É impossível para você, é impossível para mim. Como que a gente faz então? A misericórdia de Deus novamente. E aí Paulo vai dizer, no versículo 2: não vivam conforme este mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Paulo vai dizer aqui o seguinte, tem alguns textos que vai dizer: não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos. A versão da Bíblia do Centenário já nos coloca na situação passiva. É Deus nos transformando. E Paulo, a exortação de Paulo é para que nós não nos conformemos, né? Então essa capinha de celular é uma forma. Então o celular, ele tomou a forma da capinha. Se eu pegar aquelas massinhas e colocar aqui, o óbvio acontecerá. A massinha tomará a forma da capinha. É isso que Paulo está dizendo para nós não fazermos. Ele está dizendo: o mundo tem uma forma. Não tomem a forma do mundo.
não tenham os padrões que o mundo tem. Mas não tomar a forma do mundo não é ter um monte de cacuete evangélico, não é ter um monte de cacuete de crente. Não tomar a forma do mundo é entender que Deus, Ele é o dono de tudo, Ele é o dono da minha vida e da tua, e nós não podemos viver da maneira que nós queremos viver, nós temos que viver da maneira como Deus quer que a gente viva. E isso é um processo, por isso que Paulo diz, deixem que Deus os transforme pela renovação, vai renovando. É uma atitude de conversão diária. É uma atitude de dar razão a Deus a cada dia. Deus, o Senhor está certo, eu estou errado. Eu vou tentar, vou buscar mudar. Deus, o Senhor está certo, eu estou errado. No meu relacionamento com meu pai, o Senhor está certo, eu estou errado. No meu relacionamento com a minha esposa, o Senhor está certo, eu estou errado. Deus, no meu relacionamento com a igreja, o Senhor está certo, eu estou errado. Eu estou entendendo, Deus, eu estou entendendo. Vai transformando a minha mente, eu vou renovando a minha vida, minha maneira de viver, minha postura. Mas é uma ação de Deus na nossa vida que vai nos transformando. Vocês lembram daqueles seriados japoneses que tinham? Tinha um monte. Os mais velhos vão lembrar do Spectre Man, do Ultra Seven, do Robô Gigante. Quem está dando risada é porque lembra disso, são os mais velhos, né? Aí depois teve o Jiraiya, mas tinha um que eles falavam assim, ó, o Power Rangers. Vocês lembram como que eles se transformavam? Quem que lembra? Alguém lembra? Ninguém lembra? Power Rangers é hora de morfar. Vocês lembram? Lembraram? Que eles batiam no relógio e falavam Power Rangers é hora de morfar. E aí eles se transformavam. Não vale a pena, tá? Não assistam, isso aí que é muito ruim, mas fez sucesso, mas não vale a pena. E eles se transformavam. A palavra que Paulo vai usar aqui do grego, do morfar, que é a mesma que nós temos para metamorfose. E ele está dizendo, está na hora de nós nos transformarmos. Chegou o momento da nossa vida de nós nos transformarmos. E essa transformação não é com um relógio mágico, não é da noite para o dia, não é porque eu estou pregando aqui que amanhã sairemos transformados. Esta transformação é uma ação de Deus na nossa vida. Deixem-se transformar. E aí já uma oração para a nossa vida. Nosso ano de 2023 está começando. Deus, me transforma. Deus, transforma a minha vida. Me muda. Me muda. E o versículo 1, Paulo diz que o culto será um culto agradável a Deus. E ele termina o versículo 2 dizendo que a vontade de Deus será experimentada por nós e nós veremos que essa vontade é agradável. Aí para aqueles que gostam da linguagem autoajuda, né, tem aquele livro Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que um dos tópicos lá é pense, ganha, ganha. Não que Deus ganhe alguma coisa com o nosso culto, mas eu faço pensando em Deus. E é certeza que Deus, Ele age e nos atinge. Quando nós cultuamos, renovando a nossa mente, nós temos um culto que sobe a Deus de forma agradável. E nós vamos sendo transformados, e nós vamos vivendo, e nós vamos percebendo a vontade de Deus como sendo algo agradável para a nossa vida. Irmãos, talvez eu frustre vocês agora, porque é muito forte, e é muito diferente do que se prega por aí. Não está dizendo que você vai conhecer a vontade de Deus. Não está dizendo que você vai entender a vontade de Deus. Eu não entendo, eu não conheço a vontade de Deus. Nós gostamos muito, nós temos um desejo que é muito comum no paganismo, nas religiões que vão buscando o futuro. Nós temos um resquício disso na nossa espiritualidade, que nós queremos saber, no mínimo, um trailer para a nossa vida. Deus, eu escolho essa ou aquela profissão, eu faço essa ou aquela faculdade, eu faço isso, vou nesse ou naquele ministério. O que eu faço? A gente quer saber um trailer. Não está dizendo que eu vou saber qual é a vontade de Deus. Está dizendo que eu vou experimentar a vontade de Deus. Não está dizendo que eu vou entender todas as coisas que ocorrem na minha vida. Não.
está dizendo que eu vou experimentar, e experimentando eu entenderei que é agradável. Albert, explica melhor. De verdade, eu não sei explicar. É algo que ocorre nas nossas vidas a partir do momento que há a renovação do nosso entendimento. Eu não consigo renovar o seu entendimento. Quem vai renovar é Deus, é a ação de Deus. É aquilo que a gente faz com os nossos filhos. Minha esposa sempre insistiu com o Daniel: Daniel, tudo bem que você não quer comer, mas experimenta, pelo menos. Se você não experimentar, você não saberá se é bom ou se é ruim. E, é o meu filho que está aqui. Eu não posso falar o nome dele que ele aparece. É meio... Então, não é algo que eu vou explicar, que nós aprendemos pelo conhecimento. É algo que nós experimentamos pela fé. Mas a única coisa que eu sei é que a partir do momento que a gente vai se relacionando com Deus, que nós vamos andando com Deus, que vamos caminhando com Deus, e Ele vai transformando a nossa mente, a gente vai vivendo menos ansioso. Eu não quero saber qual é o meu futuro, eu não quero saber o que vai acontecer, eu sei que está nas mãos daquele que me ama, daquele que é misericordioso. Eu fico em paz, porque a minha vida está nas mãos daquele que é misericordioso. A gente acha às vezes que Deus nos manda para um lugar e joga a gente na mão do diabo, para o diabo fazer o que quiser. Não, gente, Deus está no comando. O Rodrigo usa muito essa expressão: Deus está no comando. E por isso, qual é a vontade de Deus? Eu ouso dizer que somente em alguns casos muito específicos é que Deus revela o que vai ocorrer no futuro. Geralmente, nós temos que viver em fé. O que vai acontecer? Eu não sei. Só sei que eu vou descansar em fé. Eu vou perder a ansiedade porque eu vou descansar, que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É mais ou menos isso. E aí um outro texto de Paulo em Romanos. Aí a gente começa a viver e entender o quê? A gente olha para trás, na nossa vida, a gente em conexão com Deus, a gente olha para trás e só consegue constatar: Deus, muito obrigado, realmente se manifestou na minha vida, porque eu olho para a minha vida e todas as coisas, todas as tristezas, todos os empregos que eu perdi, todas as oportunidades, todos os bullying, todas as frustrações, todas as perdas, todas as mortes, todas as tristezas, todos os ganhos, todas as alegrias, todas as conquistas, toda a vitória, todas as coisas conjuntamente, todas as coisas conjuntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém?